Olá a todos, bem-vindo a mais uma videoaula. Foi um desafio aí preparar todo o material, né, em pouco tempo. Uma aula que eu não tinha preparado, né, para essa reposição. E eu optei por gravar aí uma série de vídeos, né, para vocês assistirem, pegarem pelo menos o inicial, né, o inicial sobre o assunto, sobre corrente elétrica, sobre primeira e a segunda lei de Ohms, para a gente poder conversar, né? E a partir desse início a gente poder fazer alguns exercícios, algumas coisas, tá? Então, devido aí a alguns problemas técnicos, né, de acessibilidade e tudo, então gravar talvez seja um caminho assim mais lógico para a gente poder seguir aí com as nossas reposições de aula. Pessoal, primeiramente aí dois conceitos iniciais, tá? Primeiro eu vou falar sobre um circuito, né? Um circuito, a gente tem ali um condutor, né? Fechado, uma parte fechada, um curto seria alguma coisa assim, né? Então existe um circuito aberto e um circuito fechado. Um circuito aberto é quando a gente tem apenas um diferencial de potencial, ou seja, diferenciais de energia, né, de quantidade de energia de um canto ao outro, mas nós não temos aqui uma parte totalmente aberto, né? Então, assim, ou a gente tem uma resistência infinita, ou seja, não passa energia de um canto ao outro. Isso aí é conhecido como circuito aberto. Então, não existe corrente elétrica. Nós não temos a corrente elétrica. Não está fluindo nada de um canto ao outro. Diferentemente de um circuito fechado, que há a transferência de cargas de um canto ao outro, né? Então esse é um circuito fechado. Vocês forem observar os slides, tem bastante texto, porque ele já serve para as duas coisas, para a apresentação e também para a leitura posterior, tá? E complemento, tem um material que eu vou mostrar para vocês. Mas o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica, assim, a definição mais simples que eu encontrei na internet para a gente definir, para a gente deixar bem simples, é o seguinte: esse aí, ó, é o nome que se dá a um fluxo ordenado. Esse fluxo, por que ordenado? Porque ele vai de um canto ao outro, né? Por exemplo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele vai ter um sentido, tem uma direção e tudo mais, tá? Então ele é um fluxo ordenado de elétrons livres, tá? Em um condutor. Quando entre as extremidades do condutor, é estabelecida uma diferença de potencial, né? Ou seja, existe uma diferença da quantidade elétrica de um canto ao outro. Aí você vai ter um fluxo desses elétrons livres, tá? Que a gente fala aqui são os íons, né? Livres aí que nós temos, uma quantidade de energia. Então aqui, ó, nós temos esse movimento ordenado. Eu coloquei essa figurinha aqui, né? Uma bateria. Então nós temos um diferencial de potencial entre as duas extremidades, né? Entre os dois polos da bateria, né? E aí nós temos uma condução desses elétrons livres. Aqui é engraçado, né? A gente está falando de mais e menos. Depois a gente vai falar sobre o sentido, né? Que a gente tem. Esse aqui está colocado o sentido real, tá? Que seria do menos para o polo positivo, tá? É isso que acontece na realidade. Convencionalmente, nós não vamos adotar esse sentido na teoria, tá? Na prática, na realidade, é isso que acontece. Depois a gente vai conversar sobre isso na segunda parte da aula. Então, logo, para qualquer equipamento, né, que funcione, é preciso estabelecer um diferencial de potencial entre os polos de um gerador de corrente. Então, você tem que ter esse diferencial para que você tenha um fluxo. Esse fluxo é chamado de corrente elétrica. Ele vai causar o quê? Ele vai causar vários efeitos diferentes. Acender uma lâmpada, o aquecimento, entre outras coisas. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais tarde, tá? Então, olha lá. Então a gente vai transformar, né? Então a energia elétrica no material, né? Aqui, ó, será transformada em outras energias. Quais energias, né? Motora, energia térmica, energia luminosa, né? No caso uma lâmpada, né? Então para várias coisas, né? Principalmente para o nosso conforto, mas também, né? Para fabricar bens, né? Para você ter o trabalho em si, né? A energia elétrica ela vai fazer as máquinas virarem.
Então nós temos o conceito de condutores e isolante, né? Quando a gente fala de condutor, que até então eu falei de condutores, né? Então, condutores elétricos são materiais que possuem uma grande quantidade de elétrons livres, né? Então, o que que acontece? Vocês podem dar uma olhada no texto, tá? Mas o que que acontece? Lembre-se de um átomo. E um átomo, ele vai ter o quê? O elétron, que ele tem carga negativa, né? Correto? E o núcleo, que ele tem carga positiva. Então você concorda, pensando bem, que esse núcleo ele irá atrair uma quantidade de elétrons para ele. Então, o que que acontece? O núcleo, eles são os prótons, correto? Tem carga positiva. Esses prótons que têm carga positiva, na formação do material, todo material ele é formado por átomos, é óbvio, né? Certo? Então, quanto maior a quantidade de elétrons livres, né? Elétrons sem ligação, né? Eles estão livres. Então, ele é uma propriedade do material, né? Esse material tem alguns elétrons livres. Então, o que que acontece? Esse elétron, né? Que ele é o portador de carga, né? Que a gente chama de íons portador de carga. Ele vai atravessar esse condutor. Ele vai ter menos atração. Então, o que que acontece? O núcleo vai atrair menos esses elétrons, porque já tem elétrons livres, né? Então, a atração para o núcleo é menor. Então, assim, ele não vai atrair a carga para o condutor, né? Então, o material do condutor não vai atrair. Então, vai ter uma fluidez desses elétrons por esse condutor. Então, quanto maior a quantidade, por que a gente fala de elétrons livres? Porque eles estão livres no condutor, depois eu vou mostrar uma figura para vocês, né? Eles estão livres nesse condutor, então você vai ter maior fluidez. Se você não tivesse esses elétrons livres, né? Então, esses elétrons que estariam carregados são os portadores de carga, né? Esses íons que são os portadores de carga, eles iriam ser atraídos pelo próprio material, ou seja, não iria ter fluidez, né? Não tem essa fluidez, tá? Então, olha aqui, ó, baixa atração, achei interessante, né, o texto, baixa atração dos elétrons aos núcleos. Então, você não tem a atração desses elétrons no núcleo, né? Aos átomos, né? A solução possui íons livres, né? Então, existem algumas soluções, né? Aquosas que têm íons livres, né? Então, você tem essas soluções eletrolíticas, você também tem a baixa atração desses portadores de cargas, né? São elétrons que têm cargas, tá? E eles vão passar de um canto a outro sem essa atração, né? Então, não vai reter, né? Então, os materiais isolantes, né, elétricos, são materiais que não possuem propriedades, né, ou seja, não possuem elétrons livres. Ou seja, eles vão atrair, né, o núcleo vai atrair esses elétrons e não vai ter o fluxo elétrico de um canto ao outro, né. Então, aqui, ó, nós temos aqui, em geral, todos os metais, né, são bons condutores. Vocês devem ter tido aí a matéria de química, e a matéria de química ele apresentou para vocês aí a tabela periódica. Se você for ver, todos os metais lá dentro, eles são ótimos condutores, né? Prata, cobre, alguns são melhores, outros são piores, né? O ouro é melhor que todos eles, tá? O ouro é bem melhor que cobre, né? Vai ficar mais caro, né? Ele vai ter mais aí uma propriedade, que a gente vai ver resistividade no final aí, no nosso conjunto de aulas, tá? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo, né? Quando a gente tem um material, né? Uma solução aquosa, né? Que a gente tem íons livres, maior quantidade de íons livres. A água em si, ela não vai transmitir, ela não vai ter íons livres, ela não vai fazer o transporte, né? Não vai ser um condutor. Mas quando você adiciona aí sal de cozinha, né? Ou sais minerais, alguma coisa assim, aí vai transmitir. Então, se você fosse fazer uma instalação elétrica dentro de uma água, não teria problema. A água pura, né? Só que isso aí é uma água mineral, né? Mas se você colocar o sal, né? E como a gente não tem água pura, né? A água totalmente pura na torneira elétrica, então a água ela tem sais minerais normalmente, né? Então ela vai conduzir e se você tiver molhado, vai assim, o resultado vai ser um choque, né? O produto de origem animal,
a gente coloca a carne humana também, ela conduz a eletricidade. Os isolantes elétricos, né, a gente pode citar aí o vidro, a madeira, são bons isolantes elétricos que nós temos. Isolante elétrico também é utilizado, né, depois dá uma olhada no texto, tá? Em alguns materiais, então, assim, o cabo das ferramentas, né, para não conduzir, para não dar choque elétrico e tudo mais, então ele é muito usado aí nos dias de hoje, tá? As soluções eletrolíticas, né, então a gente viu aí a água, nós vimos, então o que acontece? A água mineral, ela não conduz a corrente elétrica, né, mas se você colocar o sal ele vai conduzir, né, a partir do momento que você coloca o sal, ele tem íons livres, né, e aí ele começa ele vira uma substância inorgânica, né? O sal é uma substância inorgânica que ele é solúvel aqui, né? E aí ele começa a conduzir, tá? Os animais também conduzem e tudo mais, né? O que causa a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela é causada por uma DDP. Se você pegar em qualquer material, o que é essa DDP? É um diferencial de potencial, tá? Então você tem um diferencial de potencial e você tem um condutor elétrico. Então você tem a presença da corrente elétrica. É aí que você tem a presença da corrente elétrica, tá? Enquanto existir essa DDP, vai haver a corrente elétrica, né? Então, olha lá, podemos explicar o surgimento de uma corrente elétrica através de um conceito de campo elétrico. Quando o condutor tem suas extremidades ligadas a uma DDP, então essa ligação, claro, né, um condutor, um material que conduz corrente elétrica, ele tem essa propriedade, surge no interior do condutor um campo elétrico, orientado no sentido do menor potencial, né? E assim a força elétrica, você tem uma força elétrica, né? Começa a atuar nos portadores de carga, que possuem um deslocamento, criando então uma corrente elétrica. Aqui, ó, eu consigo explicar de uma maneira mais simplória, né? Então essa corrente elétrica, né, ele vai de um canto a outro, porque você tem um gerador de corrente elétrica, né, ou uma bateria. Aqui é o exemplo, uma bateria, né? Quando você tem um brinquedo, alguma coisa, ele está funcionando, ele está conduzindo, ó, tem uma condução de corrente elétrica. Quando você termina a vida útil dessa bateria, né, você não tem mais o diferencial de potencial, então ela para de conduzir, o brinquedo ele desliga, né? Automaticamente ele desliga, porque não há fluxo de corrente elétrica. Então aqui nós temos a pilha, né, e essa bateria aqui, bem conhecida entre os senhores, aí vocês devem já ter brincado alguma coisa, então você tem esse diferencial de corrente elétrica, né? Aqui, para explicar melhor sobre a intensidade de corrente elétrica, né? Depois a gente vai ler esse texto. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu fechei o vídeo sem querer. Eu vou colocar aqui uma animação para vocês, né? Para explicar a corrente elétrica. E eu vou explicando e depois a gente vai ver o conceito, porque o conceito assim teórico ele fica um pouquinho diferente. Então você tem, eita, não era para estar tão demorado assim. Aqui, esse aqui é um exemplo, né? Então você tem uma pilha de 9 volts, né? Aqui está aberto, né? Uma chave aberta embaixo. A partir do momento que essa chave é fechada, olha lá, fechou a chave. Aí você tem a condução desses íons, né, que seriam alguns elétrons com portadores de carga, entre o condutor, tá? Então aqui você tem um íon, né, uma carga por vez, né? Uma carga por vez passando, né? Ele está passando e está transformando a corrente elétrica em iluminação. Então você tem aqui, ó, né, a relação de carga, que é a quantidade de... Agora você não precisa mais escolher. Isso é um absurdo. Nossa, que susto. Combo Plus. Jura? Disney Plus, as melhores histórias. No meio da gravação. Opa.
propaganda, desculpem. O propaganda a gente está fazendo aqui ao vivo praticamente, né? Não vou ter outro tema, a gente está já gravando, né? Então, assim, então a relação, né? A intensidade dessa carga, ela é dada pela letra I, por essa fórmula, né? Que é a relação entre o total de cargas passado por uma unidade de tempo, né? Então, se você fizer essa divisão, você tem esta relação, quantidade de carga por unidade de tempo, você tem a minha corrente. Essa é a definição da corrente elétrica. Então, você viu lá uma quantidade de cargas passando por uma quantidade de tempo. Então, isso aí é chamado de corrente elétrica, tá? Que é dada por uma unidade, que nós vamos ver a unidade ampere. Tá ok? Então, para finalizar a aula, esse primeiro vídeo, então, o que eu deixo para vocês? A corrente ela vai se deslocar de um canto ao outro, tá? E o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma convenção, que ele vai mostrar o sentido dessa corrente, tá? Então, uma observada, né, o sentido dessa corrente é esse aqui que nós vamos utilizar. Então, o que acontece? Originalmente, né, o começo dos estudos e tudo mais, se pensava que a corrente elétrica ela caminhava da onde você tinha um maior diferencial, né, um potencial maior, para o potencial menor. Tá? Então, esse era o sentido originalmente. Então, aqui nós temos no canto direito, aqui um desenho, né? Nós temos os elétrons livres, tá? Os íons, que são elétrons carregados por uma corrente elétrica, que eles estão passando por um condutor do maior potencial para o menor potencial. Convencionalmente, a gente tinha esse sentido da corrente, e é o que nós vamos adotar na teoria. E depois, né, com os estudos, foi descoberto que não era assim. No real, acontecia o contrário, né? Do menos para o mais. Isso aí é o que acontece na realidade. Mas convencionalmente a gente utiliza isso até hoje nas nossas teorias, tá, de física. Então nós vamos utilizar isso. Mas na realidade não é isso que acontece. É o contrário. A gente tem o caminho contrário, o sentido contrário, tá? Mas a gente vai utilizar isso nas nossas teorias, na descrição das nossas teorias. Tá ok, pessoal? Então, essa é a convenção que nós vamos utilizar, essa convenção utilizada nos livros, tá? E a gente vai partir daí para o próximo vídeo, que aí nós vamos colocar algumas fórmulas, vamos explicar aí com alguns exemplos práticos o que a gente vai fazer, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fique aí, tá? E assista o próximo vídeo. Vou cortar para não ficar muito longo. Valeu, muito obrigado.